Ansiedade? Por favor, pegue sua Bíblia. Permaneça de pé. Agora que eu falei, não vou voltar atrás. Pegue a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 8, verso de número 1. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 8, verso de número 1. Quem encontrou? Eu vou ler junto com vocês a mesma versão. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Pausa, volta um pouquinho. Só um pouquinho. Ele é e ele está pedindo para ser o quê? Peraí. Ele não falou curado. Ele falou purificado. Pode passar. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Ou seja, o leproso está chamando lepra não de doença, mas de impureza. Pode passar o último versículo. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostra ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunha. Feche os teus olhos, por favor. Jesus, sobre esta palavra nós vamos caminhar, e nós queremos ouvir a tua voz. É a tua voz que nos importa, Jesus. É a tua voz que nos atrai, é a tua voz que nos transforma, é a tua presença, Jesus. E é isso que nós viemos buscar neste lugar, a tua presença. Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco de uma maneira que somente o Senhor pode falar. Derrama sobre nós a tua presença. Que seja uma noite transformadora, que seja uma noite poderosa, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja transformação, vida nova, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade para sentar. Pode, por gentileza, colocar o tema da mensagem atrás? Eu acho que foi passado, não sei se foi. Se não foi, também não tem problema. Esse é o tema da mensagem de hoje. Ficou para trás. Tem 7, 8. Eu quero comunicar com você aqui essa noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu estava ali atrás preparando aquilo que eu iria ministrar. Eu fiquei pensando o que poderia ser plausível, mas pedindo uma direção do Senhor. E quando eu estava prestes a vir para cá, o Senhor me lembrou desta palavra: ficou para trás. E sabe, tem tudo a ver. Nós estamos hoje no dia 2 de janeiro de 2020. A gente acabou de sair de um ano. Entramos em uma nova década, um novo ciclo, uma nova história, um novo tempo. Assim eu creio. Só que muitas das coisas nós tentamos carregar, sendo que elas já deveriam ter ficado para trás. Algumas das coisas nós tentamos carregar a vida inteira, mesmo sabendo que aquilo não deveria estar junto com a gente. Então, quando eu pego um texto como esse, como nós acabamos de ler, de um leproso chegando até Jesus e dizendo: Senhor, se o Senhor puder me purificar, por favor, me purifica. Uma outra versão vai dizer: Senhor, eu quero ser limpo
E se o Senhor puder, limpa. Aí você vai olhar esse texto e vai dizer: pastor David, isso não tem nada a ver. Ficou para trás o que? A lepra? Não, calma. Eu quero que você caminhe comigo de uma maneira muito precisa, para você entender aonde a gente chega aqui. Veja, nós acabamos de ler um texto onde tem um homem leproso que quer ser purificado. Eu sei que ele é doente, que a doença é mortal, que ele vai morrer da doença. Ele pede para ser purificado. Eu ainda não entendi por que purificado e não falar curado direto. Por que talvez tenha essa diferença no texto? Por que o autor fala dessa maneira? Por que Jesus diz que não é para ele contar para ninguém? Até aqui, se eu começar a abrir janela de pergunta, a gente fica maluco. Porque uma versão diz que ele se aproximou de longe e Jesus estendeu a mão e tocou. Quer dizer, Jesus é um X-Men? Bom, ele é muito mais poderoso do que um X-Men, mas que cena é essa? Agora, antes de abrir todas essas janelas para que a gente feche junto, eu quero que você apenas entenda o que é a lepra aqui, que é totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Hoje eu prego para pelo menos 3 gerações aqui dentro. Pelo menos 4. Não vou apontar aqui. Isso é muito bom, mas há necessidade de algumas caminhadas que para algumas será nova e para outras já foram feitas muitas vezes. Por exemplo, o David, eu sou teu fã. Precisava rasgar uma seda, senão meu coração não ia ficar em paz. Eu amo sua vida. Em 2009, quando eu voltei para Jesus, dentro do meu carro, indo para a faculdade, indo e voltando, eu voltava chorando ouvindo as suas canções. E você é uma geração que não é a minha, mas a sua geração, porque soube cantar de uma maneira que me atingiu, me pegou. E hoje você canta para todas as gerações e todo mundo canta junto. Por quê? Porque sabe fazer a leitura do tempo. Então, às vezes essa é uma dificuldade que a gente tem, fazer a leitura do tempo. E aí, quando a gente tenta explicar, alguém não entende. Uma vez, gravei um vídeo falando sobre lepra. E eu disse no vídeo: olha, lepra no Brasil tem cura, mas ainda tem gente que morre de lepra. Irmão, você sabe que a internet é cheia de mestre, doutor, mas nunca estudou em lugar nenhum, nunca. Mas lá são tudo mestre. Alguém comentou assim: o senhor está redondamente enganado. Que eu imagino que quem faz na internet faz tipo... O senhor está redondamente enganado, pastor. A hanseníase, que é o nome da lepra, que nós conhecemos, ela foi erradicada. Falei, nossa, é cientista ainda, tudo, tô bem. Irmão, eu moro em um país onde tem gente que morre de unha encravada. Eu moro em um país onde tem gente que morre de gripe. O fato de ter cura não significa que ninguém morra da doença. Então eu vou dizer uma coisa para você: Jesus é a cura para a humanidade. Mesmo assim tem gente que morre sem Ele todos os dias. O fato de ter a cura não significa que você seja curado. Então quando eu olho para a lepra agora, eu não posso pensar que é a mesma lepra de lá, porque lá não tinha cura. Era uma doença social, física, emocional, era muito maior. Ó a caminhada, para você entender. Era mais ou menos assim, a história me deixa saber que era assim. O leproso não sabia que tinha lepra. Era uma pessoa normal, que de repente começou a coçar, ficar ruim. Começou a cheirar mal. Aí ele foi no médico, e ele disse: médico, eu estou com esses sintomas aqui. Aí o médico olhou e disse: é lepra. Quando o médico falava lepra, o médico estava dizendo: você vai morrer. Lepra era um atestado de morte. Então o leproso sabia que ia morrer de lepra. Então a partir de agora a vida dele mudava radicalmente. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que sair daquele médico, e ele tinha que sair gritando na estrada que ele tinha lepra, para que ninguém ousasse chegar perto dele. Porque se chegasse perto, além de ser uma doença que mataria ele, era extremamente contagiosa para quem ficava perto. Então o leproso tinha que andar na cidade mais ou menos assim: leproso, leproso. Ele tinha que avisar o que tinha, para que ninguém tocasse ou chegasse perto. Aí o leproso saía desse médico pela rua, ia para sua casa, pegava todas as suas coisas, tudo que tinha, não abraçava a família, não despedia de ninguém porque não podia,
porque senão contaminava. E ele ia para um lugar chamado leprosário. Leprosário era onde os leprosos iam para morrer. Então, grava isso aqui: o leproso pegava todas as suas coisas e saía na cidade: leproso, leproso, e todo mundo assim, ó. E ele ia para o leprosário ficava fora da cidade. Uma vez eu li alguma coisa sobre o assunto, lendo. Eu li uma das coisas que eu fiquei pensando: meu Deus, que coisa horrível. Quando o vento mudava de direção e passava pelo leprosário para entrar na cidade, as pessoas mandavam os leprosos saírem daquele lugar. Os leprosos tinham que se mudar constantemente quando o vento mudava, porque o cheiro era muito forte. Bom, posto isso, entendendo isso, eu já começo a saber que não é só doença física. Bom, não sei você, mas uma notícia de alguém dizendo para você: você vai morrer, você tem prazo de validade e a data é essa, porque vai morrer, todo mundo vai. Mas ninguém quer saber essa notícia. Tem gente que nem no médico vai para não saber. Tem gente que nem exame faz. Eu não quero saber, é melhor não saber, porque pior do que saber que vai, do que morrer é saber que vai. Do que e quando. É horrível. Então, psicologicamente é terrível. Agora, você não pode tocar em ninguém. Esse leproso não podia tocar em ninguém. Se ele toca, é impuro cerimonialmente. Se ele toca, está contaminado. Esse leproso não poderia estar no meio de uma multidão. Por isso que a Bíblia diz que ele chegou de longe e disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei limpo. Tem muita coisa envolvida, muita coisa que não pode, muita loucura no meio de uma história só. Por isso que todas as vezes que a Bíblia fala de um doente, não olha só para a enfermidade, porque milhões de enfermos foram curados por Jesus nesse tempo. Um evangelista vai dizer: se fosse colocar tudo no papel, o que ele fez, faltaria papel. Não teria onde colocar. Aonde ele chegava, todos que estavam enfermos eram curados. Só que por que esse homem aparece? Por que é assim? Por que o detalhe é rico? Aí eu preciso encucar aqui e dizer: Jesus, eu preciso entender. E aí quando eu comecei a entender o cenário, que a doença é maior, e eu começo a olhar daí para Jesus, para saber como Jesus reage a isso tudo, aí, irmão, eu vou falar uma coisa para você: não tem como não se apaixonar. Não tem como não amar mais Jesus do que, sabe, não tem como não amá-lo. Sabe, eu quero que você entenda que esse 2020 seja um ano que você tenha um encontro tão extraordinário com Ele, que seja impossível você ouvir o nome dEle sem que a sua carne estremeça sobre os ossos, porque é melhor do que você imagina. É mais poderoso do que você crê. É melhor do que eu apresento, do que qualquer um apresenta. É inescrutável. Quando eu olhei isso aqui, eu disse: Jesus, como que pode? Olha a loucura, vamos comigo. O leproso viu Jesus, uma oportunidade de ser curado. Mas o leproso tem um problema: a multidão. E a multidão é o primeiro desafio do leproso. Porque se a multidão desconfia que tem um leproso no meio, a multidão assassina ele. Leprosos não ficam junto com pessoas sãs. Leprosos não caminham no meio da multidão. Leprosos não ousam chegar perto. Então a Bíblia diz que o leproso, ele de longe se lança ao chão. E na outra versão, eu acredito que em Lucas vai dizer que ele coloca a boca no chão e diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei limpo. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele está sujo. Ele sabe que a doença dele é gravíssima. Ele sabe que é contagioso. A única coisa que ele não sabe ainda é quem é Jesus. Ele tem um lapso de informação sobre Jesus. Jesus cura,
Mas quem disse que Jesus só cura? Quem foi que disse que Jesus só cura? Quem foi que disse que Jesus só se opera ou opera nesse ministério? Ele olhou para Jesus e disse: Ele me cura. Mas Jesus ia fazer muito mais. Jesus ia ensinar muito mais. Eu não estou vendo só uma história de um leproso que foi curado. Não, tem muito mais. Ele de longe disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei limpo. E eu tenho que te fazer uma observação importante. Tem muita gente que está doente e que não chega até Jesus, porque às vezes nós somos a multidão. Tem muita gente precisando de cura, mas estão morrendo, porque antes de Jesus tem você, que está cercando Jesus, que está achando que está são, que está achando que está tudo bem às vezes, e você não quer que o doente chegue perto de você. Com todo o respeito, pastor André, porque eu conheço a igreja, tem gente que não quer que o doente entre aqui dentro. Eu não preciso nem só falar de ambiente de igreja, eu posso falar em tudo, mas tem pessoas que não conseguem. Os olhos são maus, o julgamento é muito pesado. Eu vou te falar um negócio. Eu já olhei de Jesus durante muito tempo através da perspectiva de multidões. Eu já tentei viver com Jesus pela perspectiva dos outros e não deu certo. Irmão, eu já carreguei tanto paradigma humano na minha fé com Jesus, que quando eu comecei a arrancar, eu comecei a ficar mais apaixonado do que eu imaginava. Porque enquanto eu olho para Jesus com medo da multidão, eu não vivo com Jesus aquilo que eu poderia viver. Eu não consigo acessar, mas aí que está lindo. Outrora a gente era doente, às vezes nós somos a multidão. Eu não sei quem você é agora, como você se vê, porque dá para criar um leque absurdo aqui. Mas escute, que coisa poderosa. Se eu sou a multidão, eu não quero ser os olhos que afastam o leproso, mesmo sabendo que Jesus tem muito mais para oferecer do que eu. Mas se eu sou a multidão, eu estou querendo aqui, ei, pode ir pertinho. Eu não tenho medo da tua doença, porque fui curado por Ele. Vou passar, porque eu não sou para ficar doente, eu sou ferramenta de cura. Por isso que o nome aqui não é clube, é igreja. Por isso que a gente não é associado. Mas tudo bem. Aleluia. Eu vou continuar, Jesus. Depois eu volto para essa pegada aí, porque pegou agora, eu fiquei com medo até. Vamos lá. O leproso está longe, prostradinho no chão, rostinho no pó, dizendo que quer ser limpo. Já para eu pensar que multidão é a pior coisa que existe, no sentido de que curiosidade é muito forte no meio de multidão? Irmão, eu sou extremamente curioso. Não sei você, mas o meu sonho era correr atrás de toda ambulância que passa, para ver onde vai. Irmão, esses dias eu estava aqui nos Estados Unidos, e eu vi uma casa que tinha 3 polícias na frente. Falei, eu quero saber o que aconteceu. Irmão, eu dei a volta, tinha 6 viaturas. Eu falei, eu quero saber o que aconteceu. Irmão, quando eu dei a volta, tinha 18. Eu falei, não, chega, eu vou embora. Daqui a pouco eu vou ser preso, vou ficar suspeito. Bom, irmão, por que eu estou dizendo isso para você? É que você tem que imaginar que se tem um homem que parou Jesus, agora todo mundo está olhando para o homem. O que esse cabra tem? Você parou, Jesus parou, está olhando para ele, está dizendo, Senhor, adorando, com o rosto no chão, que ele quer ser limpo. O que esse cabra tem? Limpo do quê? Você já imaginou? A galera está aqui, ó. Está com um cheirinho estranho, não está não? Já viu que tem gente que tenta adivinhar quando o outro vem para frente? Eu acho que é o casamento.
Eu disse tratar a esposa que, oh meu Deus. Multidão é assim. Aqui não tem. Não, no Brasil também não tem. Estou falando outros lugares. Eu nunca fui nesses lugares. Amém, irmão, profético isso. Eu quero crer, pelo menos. O leproso está prostrado. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus estendeu a mão e tocou. Aí eu comecei a ficar, como assim? Jesus tocou a mão e é que enquanto o leproso está prostrado, Jesus está caminhando até ele. Só essa alternativa. Pastor, isso é invenção, não é lógica. Porque senão ia ser 2 milagres: leproso curado e o braço de Jesus esticou. Mas a Bíblia diz que Jesus aproximou-se, mas a Bíblia diz que Jesus tocou. E ninguém entendeu, mas aconteceu outro milagre. Jesus tocou. Meu Deus, um leproso ninguém toca. Jesus tocou. Não aceita agora. Aguenta. No leproso ninguém toca. Jesus tocou, calma. Do leproso todo mundo se afasta. Jesus se aproxima. Tudo aquilo que a gente não tem coragem para fazer, Ele é poderoso para fazer. Toda a religiosidade que a gente carrega, Ele abomina. Ai, eu não converso com Ele. Jesus conversa com a prostituta meio de no poço. E aí? Cadê o teu marido? Pastor, não é prostituta, mas já tinha 4, né, irmão? Tá quase lá. Tá tenso o negócio aqui da irmã. Absurdo. Ai, Jesus não conversa. Publicano. Vamos na tua casa, irmão. Mas, irmão, Jesus foi o paradoxo. Jesus confundiu a cabeça de todo mundo. E a Bíblia diz: Ele veio para aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Vamos aguentar agora, porque eu tenho que empolgar de novo. Brincando, tá, irmão? Não fica pesado não. É porque eu preciso que você entenda uma coisa importante aqui. É porque Jesus não está só curando ele da lepra. Jesus está curando ele da multidão. Jesus está curando ele dele mesmo. Jesus está curando as emoções dele. Imagina esse homem, ninguém chegou perto dele há tanto tempo. Jesus está aqui, ó. Jesus podia ter feito diferente, irmão. Se Jesus fosse a galera que gosta de aparecer no milagre, Jesus ia dizer: curado do quê? Limpo do quê? Aí ele ia dizer: não posso falar, Senhor, então não vou curar. Tem que falar para geral aí. Mas Jesus não expõe ele. Eu apaixonado, porque não apaixona. Jesus podia expor ele, mas Jesus não expõe ele. Jesus não precisa expor ninguém para fazer um grande milagre. Jesus não precisa fazer ninguém passar vergonha para fazer um grande milagre. Sabe, isso às vezes é a gente que quer. Eu quero que Jesus opere milagre, mas eu quero que ele se lasque primeiro. Isso é a gente. Jesus não. Jesus se aproxima dele. Aí, por que eu fiz toda a introdução de fazer você pensar a multidão? É porque quando Jesus toca, a multidão acalma. Se tivesse alguém na multidão assim: acho que é lepra. Jesus tocou. Não, lepra não é. Porque ele tocou. Porque estava todo mundo preso no dogma. Estava todo mundo paralisado ainda, ninguém estava entendendo nada. Estava todo mundo, ninguém queria curar no sábado. Jesus já estava descendo, curando todo mundo no sábado. Jesus já estava fazendo tudo. E depois, não dá, não, Jesus já está, por que eu não vou curar?
Para mim isso, irmão, para mim isso aqui é muito vivo. Jesus fez aqui, ó, tocou. Quando Jesus tocou, até o leproso deve ter feito aqui, ó. Eu devia ter falado. Porque ele não conheceu Jesus ainda, ele vai conhecer agora. Porque o que a gente precisa entender é que quando Jesus toca no leproso, não é Jesus que fica doente, é o leproso que é curado. Quando o Senhor Jesus toca no pecador, não é ele que se mancha com o pecado, é a gente que se torna inundado pela santidade do Senhor. É ele que nos transforma, é o toque dele que nos liberta, é ele que faz. Você acha que o homem é capaz de se santificar por conta própria? O homem não é capaz de nada sozinho. Se não for o Senhor. Por isso o segredo está perto dele. Quanto mais nele, melhor. Para você poder dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que não dá para olhar para Jesus pensando que é só cura, porque se for só cura, a gente se relaciona por demanda, e Jesus não quer uma demanda da sua vida restaurada. Jesus quer a sua história por completo transformada. Jesus não quer que você só corra na tempestade. Jesus quer que você esteja no dia de sol pertinho dele para agradecer, celebrar e ficar junto. Irmão, eu já vivi tanta treta nessa minha vida, irmão, tanto caos na minha vida. E agora que Jesus honrou, eu vou vazar? Você é maluco, irmão? Nós já passamos tanta dificuldade, que agora que o Senhor está cuidando, sempre cuidou, mas agora estamos colhendo. Você acha que eu vou abandonar? Mas está cheio de gente que abandona quando recebe algo. Está cheio de gente que não entende o que recebeu. Tem gente que pensa que é só cura, irmão. Jesus não está só curando o leproso da lepra. Jesus está curando o leproso de mundo. Jesus tocou nele. Jesus está dizendo, ei lindo, eu não sou a multidão, eu não tenho problema com esse negócio. Eu quero cuidar de você. Ei, você está limpo. E quando você vê a palavra purificar, no original a palavra é tahor. Sabe o que significa? Eu quero ser puro. E esse puro é para entrar no templo. Ele está dizendo, eu quero ter comunhão contigo. Eu não quero ser só curado, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero te conhecer melhor. Não é só para ser curado, irmão. Você não pode pensar que um dia como esse é só para você receber uma coisa. Você não pode crer dessa maneira. Hoje eu estou indo porque eu quero que saia um documento, porque eu quero que saia uma ação na justiça. Está cheio de gente que é por demanda. Mas quando acontecer, e aí? Sabe, eu tenho colegas meus que oraram por um milagre. Puxa vida, tão próximo, orou por um milagre, nós oramos juntos. E o milagre veio e ele sumiu. Puxa vida. Por isso que Jesus não faz uma coisa só no milagre desse, irmão. É muito mais, é só a gente que não entende muitas das vezes. Jesus tocou e disse, ei, eu quero ser limpo. Aí a Bíblia diz, imediatamente. Quanto tempo demorou? Imediatamente. Não coloca na quarentena. Imediatamente. Jesus, você está limpo. Agora, o que vem após vai ficar ainda maior. Porque eu fico imaginando que se eu vou morrer e agora eu não vou mais, irmão, a celebração ia ser tipo Galvão Bueno no Tetra. Acabou! É do Penta que ele falou acabou, né? Eu não me lembro. Foi, né? Acabou, Penta. 2002, estava no Paraná. Uma roça, ninguém comemorou, só eu. Verdade, ninguém dava bola, só eu. Aí, irmão, só que o leproso levantou, e aí Jesus diz, ei, não conta para ninguém. Que loucura é essa? Como assim não conta para ninguém? Já imaginou o leproso aqui, ó? Jesus que Jesus, o que foi?
Conta para ninguém. É Jesus dizendo: eu não te expus, não te exponha. Para de contar coisa triste, irmão, para os outros, pelo amor de Jesus. Para de contar que você era bandido, traficante, ex-travesti, não sei o que. Para de contar a história, começa a falar do que Jesus já está fazendo. Para de contar o que o diabo fez em você, sabe? Irmão, é o que Jesus fez. Não, claro que, mas por quê? É porque, irmão, Jesus acabou de operar um milagre na vida dele gigantesco. Mas Jesus disse: é lepra. A multidão disse: ia ter uma fila. Jesus, ora por mim, porque eu acho que ele tocou em mim quando ele passou na multidão aí. Só que a gente não entende isso aqui. Você já viu gente que conta uma história tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, que você está assim: oh meu Deus. E no final diz: mas Jesus me abençoou. Amém. Irmão, e aí, o que aconteceu? Fala mais. Não, o que dá ibope é a parte triste. Não, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Eu estava numa igreja com a minha esposa, num lugar no mundo aí do planeta Terra. Estava sentadinho com ela aqui, top. Aí o cara foi dar um testemunho. Eu tenho mais de 1000 processos criminais. Eu saí da igreja. Eu falei: vai matar nós tudo. Meu Deus. Foi engraçado que eu fui para tomar água. Não fui para sair da igreja, fui para tomar água. Aí o porteiro falou assim: tá indo onde? Eu falei: não, está muito perigoso o ambiente. Eu fiz direito. Eu nunca vi 1000 processos criminais de uma pessoa. Nunca. Assim, o cara tem que ser girar e acordar fazendo crime, dormir fazendo crime. Gente, o sangue de Jesus, nem o Satanás tem tanta coisa na ficha corrida. Trava o computador quando coloca o nome dele. Esse é pior. Bom, é que tem gente tão empolgada de fazer marketing para o inimigo, sabe, de falar do que Satanás faz, sabe? Não, lindo. O que Jesus fez? Que foi que Jesus te fez? Sabe que Jesus é, irmão, tem coisa boa para falar. Sabe, Jesus está dizendo só que, é lindo, conta para ninguém, conta para quem é devido, conta para o sacerdote, interessa para o sacerdote, conta para ele, vai para ele, ok? É para lá, ó. Agora, eu quero começar a pregar. Meu Deus, é 9. Sério, eu vou começar a pregar. Foi a introdução e... Não, é verdade, é doideira, né? Mas é verdade. Ficou para trás, agora eu vou começar. É verdade. Preciso entrar no tema urgente. Aqui, o leproso foi curado por Jesus. E Jesus disse para ele: vai para o templo, entrega oferta de sacrifício ao sacerdote, conta para ele. E tá, beleza. Para onde que o sacerdote... Onde o sacerdote está? No templo. Para onde Jesus mandou ele ir? Para onde ele não pode voltar agora? Para o leprosário. Por que ele não pode voltar para o leprosário? Porque ele vai ficar doente de novo. Voltar para o leprosário é assumir o risco de ficar doente de novo. Mas pastor, e aí? Bom, e aí que tem gente que valoriza mais o que ficou para trás do que a cura que acabou de receber. Eu quero que você lembre, todas as posses do leproso estão dentro do leprosário. Tudo que o leproso era antes de Jesus está dentro do leprosário. Tudo que o leproso tinha antes de Jesus está dentro do leprosário. Mas por que voltar? É porque tem gente que tem paixão pelo leprosário. Tem gente que não consegue abrir mão das coisas antigas. Tem gente que não consegue abrir mão de quem era, não consegue abrir mão do passado.
não consegue abrir mão das doenças que são repetidas e repetidas e repetidas. Irmão, a parada da vida é que o leprosário, é isso aqui mais ou menos, só para você entender. O leprosário era onde os leprosos iam morrer. Só que eles morriam pouco a pouco. Uma doença que gangrenava, né? Apodrecia, que é esse processo onde as extremidades do corpo, por conta do apodrecimento, iam caindo até que a pessoa desfalecia. Então o leprosário é mais ou menos aqui, tipo, eu vou ficar um exemplo aqui. Sebastião perdeu o que hoje? Aí Sebastião falava, perdi o dedo. Joaquim perdeu o que hoje? Perdi a ponta do pé. Felipe perdeu o que hoje? Que? Perdeu a orelha. Pesado. Chama pesado vocês rirem, mas tudo bem. Antônio perdeu o que, Antônio? Antônio morreu. É porque no leprosário o diálogo é mais ou menos isso. O que você perdeu hoje? A vida longe de Jesus é baseado nessa fala. O que você perdeu hoje? O que você vai perder amanhã? O que você vai perder depois de amanhã? Longe de Jesus a vida se resume ao que eu vou perder, o que eu estou perdendo, o que já se foi. Longe de Jesus é isso. Agora, a parada está aqui, ó. Cheguei! Tô curado! Vai pra lá. Aí eu te conto um negócio. Eu vou falar uma coisa pra você, desabafar. Não vou não. Vou contar uma história. Uma vez alguém me falou assim: pastor, você viu que tem um monte de famoso que vê tuas pregações? Eu falei, óbvio, irmão, eu vejo porque eu tô lá também junto com você, na mesma rede social. Pois aí você viu que eles não transformam? Sou Jesus agora? Eu que transformo alguém? Eu só aponto o caminho. Eu só estou apontando para ele, irmão. Não é eu que puxo ninguém, irmão. Quem puxa é o inimigo. Eu aponto. Quem arromba é Satanás. O Senhor bate a porta. Entendeu? Agora, qual é a parada? Eu vou dizer, eu fiquei chocado com um dia. Um dia, uma pessoa que é conhecida postou um monte de vídeo meu. Eu falei, uau, que pensa, glória a Deus, tal. No outro dia, a pessoa estava embriagada. Eu falei, oh meu Deus. Pô, tão bonitinha, estava no dia. E aquilo me pesou. E aí eu me lembrei de Ezequiel, quando o Senhor leva ele a um rio. Lembra? E a Bíblia diz que a voz do Senhor disse para ele, vem. E ele caminhou e disse, uau, as águas batem nos tornozelos. E aí a voz caminhou mais 500 metros, o Senhor caminhou mais 500 metros, mediu com a corda e olhou para ele e disse, vem. E aí ele disse, uau, oh meu Deus, as águas agora batem nos joelhos. O Evangelho é um convite, mas é você que escolhe o quanto mergulha. É você que escolhe o quanto se aprofunda. É você que escolhe o quanto se envolve. Irmão, tem gente que está se molhando o pezinho. Ai, que delícia. Eu acho que eu não sei, que tem gente que vê os vídeos na internet e fala, ai, esse pastor prega tão legal, né? Que bom, né? Mas sei, tem gente que se contenta com o pé molhado, irmão. Mas eu não estou pregando para a gente ficar com o pé molhado. A gente não está gastando a vida para você molhar o pé. Irmão, o desejo do meu coração é que a minha geração mergulhe fundo, que a minha geração conheça Ele de verdade. Você acha que existe alegria no meu coração de ver jovens se perdendo? Não. É assim, ó, vem. É pra cá, ó, vem. E eu, é que se eu ir para lá, eu fico longe daqui. E é aí que a vida fica top. Quanto mais perto dele, mais longe do que te adoece.
Sabe, é como se a pessoa estivesse aqui. Aí o telefone toca. Alô? Não aplaude não, isso aqui é horrível. Isso aqui é a pior parte da pregação. Porque se já estava doente, vai ficar muito pior agora. A palavra diz isso 7 vezes mais. Sabe, e a gente eu sou menino de igreja, irmão. Eu tive um afastamento do Senhor, mas eu fui criado dentro da igreja, escola dominical, escola dominical, culto, igreja, e canta louvor, e canta, e prega, fazendo teatro. Tudo bem que eu só fazia o diabo no teatro das igrejas, porque na época eu era meio bagunceiro. Mas eu me criei dentro da igreja. E o que eu mais vi a minha vida inteira é gente. Jesus fazia, e ela voltava a ser quem era antes. E aí voltava toda arrebentada na igreja. Aí Jesus fazia ele. Aí Jesus, o diabo vinha, a doença, tudo de novo. Tem gente que fica aqui a vida inteira. Sabe que às vezes a gente ri da gente nisso. Porque a gente às vezes a gente é esse que vive esse ciclo a vida inteira. Não, lindo, ei, para onde é, Senhor? Para onde eu tenho que ir? Aí a Bíblia diz que o Senhor disse: ei, vem. Aí ele foi. As águas agora batem nos lombos. Aí o Senhor da voz foi, mediu 500 metros e disse: vem. E aí Ezequiel falou: agora eu já não consigo mais ficar na superfície. Mergulhar. Isso, o convite do Senhor é para que você mergulhe. Irmão, eu não preciso falar do inferno para você parar de pecar. Eu não preciso falar disso, irmão, para você ter uma vida de santidade. Tem gente que diz: pastor, prega do inferno. Irmão, deixa que Satanás faz marketing dele. Eu fui chamado para falar do céu, e o céu está aqui, ó. Nós temos que fazer isso aqui, e a gente começa a viver. Ei, irmão, você se sente um lixo antes dele. Depois dele não é para se sentir lixo coisa nenhuma. Você se sente depravado antes dele. Depois dele é filho. Então, mergulhou, né? Então tá bom, acabou a pregação? Não. Porque vai chegar um dia de voltar para o leprosário. Vai chegar um dia que a gente vai ter que voltar. Pastor, por que voltar para o leprosário? É porque vai chegar um dia que você vai entender que o leprosário não são mais coisas, agora são as pessoas. Porque às vezes você volta para um leprosário todo dia e o leprosário é a tua casa. Mas é possível, às vezes, conviver dentro de um leprosário sem ficar doente, porque o teu apego não é as coisas, mas as pessoas. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade, e nos exige um nível de sensibilidade muito grande. Saber a hora de voltar, saber a hora de agir. Sabe por quê, irmão? Porque se a gente fosse feito para nunca mais voltar, o mundo iria perecer por conta dos santos que foram alcançados. Mas enquanto houver voz e perdido, haverá pregação do Evangelho. Enquanto Jesus não volte, você é essa ferramenta do Senhor. Você foi curado? Lindo, então prepara, fica forte, toma vitamina para você voltar, mas para você não ficar doente, mas para você ser ferramenta de cura para quem está lá caído. Para você não ser a multidão que se afasta, mas para ser a multidão que abraça e diz: ei, não tenho problema, meu sistema imunológico já venceu. Mas o que sistema imunológico é esse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Crente cheio do Espírito Santo, crente que tem vida com Deus,
tem habilidade no Senhor de tocar no pecador e não ser manchado pelo pecado, mas o pecador ser transformado pela presença de Jesus. Eu quero dizer para você, há fases nessa pregação. Eu poderia elencar, mas você é muito inteligente para saber. Desde o doente ao recém-curado, ou aquele que já está no processo de voltar. Mas é você que tem que saber sobre você. O que você precisa hoje? Você precisa ser curado? Porque aquele que cura está neste lugar. Ei, você precisa amadurecer? Você está no lugar certo. Vamos amadurecer junto. Vamos ouvir a voz do Senhor e ouvir e cumprir e corresponder e voltar. Vamos voltar. Tem gente lá fora desesperado esperando por você. Desesperado. Morrendo, todo dia perdendo algo. Todo dia perdendo algo. E você tem aquilo que cura, que cessa e que transforma. Está aqui. Sabe, quando eu voltei para Jesus, eu me apaixonei. Ontem eu estava lendo a minha Bíblia. Hoje de manhã estava lendo a Bíblia no devocional, de manhã. E eu encontrei os 2 textos que Jesus falou comigo no dia que eu voltei para o Senhor. Estão riscados com um lápis, que eu risquei no pé da cama, 1h da manhã. Eu abri o texto e encontrei aquela palavra que Deus estava falando comigo. Salmo 116. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, por quanto invocá-lo enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Era o que eu precisava. Eu disse: Senhor, se o Senhor está, fala de novo. E eu abri a Bíblia, Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sabe, encontrei. Está lá. Irmão, agora a loucura, sabe qual foi? Porque quando eu experimentei isso, eu fiquei asfixiado por isso. Eu tinha que falar para todo mundo. Eu tinha que contar para os outros. Eu tinha que dar testemunho. Eu tinha que contar: ei, Jesus é lindo, você tem que conhecer. A minha primeira pregação foi contando a minha história, testemunho. Eu tinha que falar, porque a gente tem que falar. Por isso que você precisa se fortalecer no Senhor, porque você tem que voltar. Os meus primos, famílias da minha família, todos foram aceitando a Jesus, em cultos, em visitas. Porque, irmão, não vou me aguentar vendo alguém morrer de lepra perto de mim, sabendo que eu tenho aquilo que cura, transforma, liberta. Mas só dá para curar quando eu estou curado. Todo doente que tenta curar o enfermo, fica enfermo junto com outro doente ainda mais. Ei, eu quero orar por você aqui esta noite. Por gentileza, fique de pé, para que não haja nenhum constrangimento. Pastor David, o senhor podia ministrar um louvor junto, por favor? Eu creio que essa é uma noite de salvação aqui neste lugar. Aliás, e quando não é? Quando não é? Uma noite de cura, de transformação completa para sua casa, transformação completa para sua história, para você viver de maneira plena aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, você está entendendo? Ficou para trás. Depois que você é curado, acabou. Não serve mais o que você fazia, quem você era, é o Senhor.
Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Eu quero fazer uma oração, mas antes, 2 perguntas. Do jeitinho que você está. Hoje de manhã eu estava lendo o livro do Billy Graham. E eu achei extraordinário as fases que ele, de maneira sinótica, colocou no livro. Que aquilo nasceu no meu coração tão natural e já estava escrito, eu não sabia que estava escrito. Nós precisamos reconhecer a nossa natureza. Sabe, o leproso reconhece: eu sou leproso, e se não for esse homem eu não vou conseguir. Eu sou mau, e se não for ele nunca haverá bondade dentro de mim. Sabe, eu sou perverso, você não é bom sem Jesus, lindo. E você não é bom com, você é bom porque Ele está. E é por Ele, é nele. Sabe, o caráter de Cristo, o caráter dele em você. Sabe, se você, preste atenção, você foi embora, você já foi curado pelo Senhor, você já teve comunhão com o Eterno, mas você foi embora. Mas hoje aqui nos Estados Unidos, talvez você até é do Brasil, nem mora aqui, você caiu aqui por um acaso. Se é que existe acaso para quem acredita num Deus que controla todas as coisas na palma da mão. Ei, sabe, está na hora de você voltar para o Pai. Mesmo que talvez morrendo de vergonha, mas ei, Ele não expõe você. Sabe, é você dizer: Senhor, eu quero ser limpo. Eu não quero voltar para a mesma forma que eu entrei. Eu não quero ter vergonha mais, Senhor. Eu quero ser curado por completo. Eu quero ser restaurado de maneira completa. Sabe, a pergunta é: quer voltar para casa hoje? Não é mais agora o leproso, agora é a casa do Pai. Agora é Ele dizendo: ei, quer voltar para casa? Eu deixei a porta aberta, o animal está preparado no campo, o alimento está sendo feito, a honra está esperando vestes novas, anel, sandálias. Sabe, renovo para sua casa. Você tem que começar agora, 2020, 2 de janeiro. O meu foi 23 de abril de 2009, quinta-feira. Sabe, começar hoje, ei, acabou, chega, não vou viver mais, vai ficar para trás. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu quero viver a vontade de Deus. E você sabe quanto dói estar longe dele. A outra pergunta, lindo, é para você que nunca tomou essa decisão. Nunca. Mas hoje, aqui neste lugar, você está dizendo: ei, eu quero. Eu não quero mais andar do jeito que eu estou. Eu estou doente. Eu não sabia, mas isso era doença. Eu pensei que era sintoma de outra coisa, mas era doença. Eu ia morrer dessa doença. Ah, se não fosse hoje, sem saber do diagnóstico, eu ia morrer tendo cura. Tem cura para você. Sabe, a noite de você dizer: eu reconheço, mas eu quero cura, eu aceito, eu te confesso Jesus como meu Salvador, aquele que cura, que liberta, transforma. Eu me entrego por inteiro. Aleluia. Ei, 2 perguntas. Quer voltar? Quer se entregar de uma vez por todas? Uma resposta: sim, eu quero. E eu vou fazer uma vez a pergunta, porque quem convence não é eu, irmão. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu só explico para que não haja dúvida no teu coração. Mas veja, você sabe a decisão que tem que tomar. Você sabe que não dá mais para procrastinar isso em você. Ei, começou um novo tempo, meu lindo. Amém? 2020, feliz ano novo. Tudo novo. Irmão, de ontem para hoje eu mudei tanta coisa na minha vida. Estava falando com o pastor André. A gente tem que mudar toda hora, porque senão a gente fica velho, senão a gente perde a essência, senão a gente perde a presença. Ei, eu tenho que ficar constante, porque não é fuga, é caça. Tem que estar com Ele o tempo todo. Ei, mas você foi embora, lindo. Volta hoje. Vamos voltar tudo junto. Vamos voltar hoje. Eu vou fazer a pergunta. Se você quiser tomar essa decisão, você vai levantar sua mão e nós vamos orar por você. Pode ser? Não levanta a mão ainda não. Calma. Fica ansioso não.
porque vai dar tempo. Não volta agora não, Jesus, espera aí. Eu vou contar até 3, para ficar simples, para que todo mundo levante a mão junto. Aqueles que querem voltar para Jesus ou tomar a decisão de se entregar a Ele pela primeira vez aqui. 1, 2, aonde tiver alguém. 3, levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso. Bem alto, isso. E é eu aqui, eu. Sai do seu lugar, por gentileza, você que levantou a mão. Você que está tomando essa decisão, vem meu amor, vem para frente. Por favor, vem. Eu quero orar por você. Vem. Say yes. Ei, say yes. Say yes for your new life. Say yes. Ei, diga sim para aquilo que o Senhor tem de novo para você. Chega de viver. Chega de ficar longe. Vem meu amor, vem. Isso. Aleluia. Da onde tiver alguém, isso, sai do seu lugar. Lá de trás, aonde tiver alguém, vem. Sai do seu lugar, meu amor, você é bem-vindo aqui. Você não é exposto. Nós vamos orar por você como família neste lugar. Isso. Vem, filho amado. Vem, filho amado, vem. Vem, filho amado, vem. Oh, aleluia. Se eu fosse você e soubesse que tem alguém perto de mim que precisa de socorro, que precisa de ajuda, mas que talvez está vivendo um momento difícil, eu ia perguntar, eu ia olhar nos olhos e dizer: meu lindo, vamos fazer hoje isso? Toma uma decisão. Se você tiver liberdade para isso, se você ama essa pessoa a ponto de poder olhar para ela e dizer: ei, Jesus pode mudar a tua história hoje, toma essa decisão, não deixa para amanhã. Isso, irmão. Como eu queria que num dia da minha vida abandonado tivesse um amigo cheio de Deus para dizer: irmão, se você voltar para Jesus, a parada vai mudar. Já pensou se tivesse um crente no meu lado, irmão? Dentro do colégio, já pensou se tivesse um crente no lado da minha casa que me visse e dissesse: ei, oh meu Deus, vem. Oh, aleluia. Eu vou esperar mais um minutinho. Eu sei que tem gente conversando, falando: irmão, isso é tão lindo, pai, filho, irmão, sabe? Isso é família, irmão. Eu tenho que se importar mesmo. A gente tem que se importar mesmo. É amor, isso se chama amor, é empatia. É dizer: é possível mudar, é possível, conta comigo. Aleluia, isso. Oh, aleluia. Aleluia. Eu posso orar? A igreja do Senhor está feliz, não é multidão aqui, a gente está todo mundo assim, está lá na frente. Ninguém está lá atrás assim dizendo: o que é isso? Não, está todo mundo aqui, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, nós estamos celebrando, a gente está celebrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Porque antes de você chegar, quem chegou fui eu. Antes de você gritar que tinha lepra, quem gritou fui eu. Antes de você reconhecer que precisava, quem reconheceu fui eu. Eu sei o que você passou, isso é empatia. Eu sei o que quem está lá no mundo passa. E por isso eu sei como é maravilhoso estar neste lugar. Jesus, nós te louvamos e te honramos neste lugar, Pai.
Te honramos este lugar, porque há vidas sendo transformadas aqui, Jesus. A cura sendo liberada neste lugar, Senhor. Há um novo começo, Senhor, para muitos. A cura completa para muitos neste lugar, Jesus. Senhor, perdoa pecados, apaga passado, faz tudo novo, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tudo novo, vestes novas, vida nova, em nome de Jesus, Pai. Reveste-nos, Senhor, para voltar para os leprosários da vida e ser ferramenta de cura para quem precisa. Levanta a Lagoinha Orlando, Senhor Jesus. Levanta ainda mais esta igreja para alcançar os perdidos dessa cidade, para alcançar aqueles que precisam de Ti, Senhor. E quem não precisa de Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor André, vem pra cá, meu lindo. Eu posso fazer a oração de confissão de fé? Você faz? Eu estou perdido, eu estou emocionado, eu não sei mais para onde eu vou. Para onde é a saída? É lindo. A Bíblia diz que quem confessa com a boca, sabe, por gentileza, aonde você estiver aqui, meu lindo, feche os teus olhinhos. Diga: Senhor Jesus, isso é poderoso, você não tem noção o que isso representa. Eu me entrego, eu reconheço que não sou nada sem o Senhor, mas reconheço que em Ti tudo se faz novo. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu vou deixar o amém com o pastor André. Pode ser. O senhor é o pastor, o senhor é o que cuida das ovelhinhas, eu sou prego. Então você pode dar um brado de louvor ao nosso Deus. Você que está aqui nesse altar, olha só, a Bíblia fala que tem uma festa no céu quando alguém com sinceridade faz uma oração como essa. E se tem uma festa, uma celebração no céu, tem uma celebração aqui na Lagoinha também. A gente quer celebrar com você essa noite. Ninguém aqui é perfeito, Dave não é perfeito, eu não sou, ninguém é perfeito, mas Jesus é perfeito. Ele é a razão porque a gente está aqui. E se tem festa no céu, nós vamos celebrar você. E eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, eu vou pedir que você vire e conheça essa família que está aqui para chamar, para a gente caminhar junto, crendo que em Jesus nós vamos viver a perfeição que Ele tem para a nossa vida. Amém? Pode ser? Vamos celebrar nesse 2020, nesse dia 2 de janeiro, primeiro culto da nossa vida em 2020, viver o que Ele tem para nós. Amém, igreja? Tá bom, igreja?